A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Essa música, uma música que tem uma letra muito profunda, que nós possamos nos render nesta manhã perante ao Senhor. Amém. Então vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor com muita alegria nesta manhã. Nas palmas, vamos lá! Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Oh, oh, oh. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Oh, sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a Deus. E o sangue dele, Deus. Aleluia. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu por mim e por você. Seu amor me conquistou, sou eterno, eu sou eterno devedor. O véu
se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Só a igreja, vamos declarar isso. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, Senhor, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, me leva mais perto de ti, Senhor, pelo novo e vivo caminho. Me leva, Senhor, leva a igreja mais perto de ti. Uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. E que nós queremos estar a cada dia mais na presença dEle. Aleluia. Vamos nas palmas, bem alegre, igreja. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Nós queremos estar perto de ti, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, nós queremos estar cada dia mais, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, grande.
estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Aleluia, Senhor. Estamos nós aqui para te louvar, para te adorar, Senhor. E nós nos prostramos, Pai, diante do Senhor nesta manhã. Entendendo, Senhor, que foi o teu sacrifício que nos trouxe vida, nos trouxe paz. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o teu único Filho por nós. O único Filho que levou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas dores, nós somos curados, nós fomos sarados, nós fomos salvos. Oh Deus, obrigado, obrigado pelo teu amor, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, e sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pelo seu amor, Senhor, fomos curados, restaurados. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou e eu vou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Sim, Senhor, me
fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Foi pela cruz que fomos salvos, igreja. E o Senhor diz nesta manhã: tome a sua cruz e siga-me. Me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrando meu coração pra estar mais perto de ti, Senhor. Quebrantado do seu amor. Vamos repetir novamente, igreja, esse refrão. Quero que vocês cantem. Essa manhã é uma manhã que nós vamos quebrantar o nosso coração para estar mais perto do Senhor. O Senhor busca cada dia mais intimidade de nós. O Senhor busca ser amigo de nós. Traga o seu coração a Ele nesta manhã. Vamos repetir novamente. Cante do seu coração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, estou sem palavras, Senhor, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou e eu gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A igreja pode sentar e as crianças até 8 anos podem descer. Bom dia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu acho que poucas pessoas me entenderam. Não sei se a gente precisa melhorar o nosso som. Estão me ouvindo bem, irmãos? Sim? Dá para ouvir bem lá atrás? Tá bom. Tive a impressão de que os irmãos não estavam conseguindo ouvir. Queridos, nessa manhã, nós, como foi proposto, nós falamos no último domingo de ceia, então, um mês atrás, falamos que nós vamos aproveitar, até o final do ano, pelo menos, aí, utilizando os cultos de ceia, esse momento, domingo de manhã, para tratar algumas doutrinas, tratar sobre alguns assuntos que são referentes àquilo que nós pensamos e interpretamos à luz da Bíblia. Então, nós queremos não pensar em opiniões pessoais, mas olhar para a palavra de Deus e extrair dela aquilo que sirva para nós como doutrina. Olhar para a palavra de Deus e extrair delas lições, ensinamentos que possam nos guiar, que possam nos direcionar na nossa forma de agir e de pensar. E nessa manhã, então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar, então, nesse período, nessa manhã, o tema é esse, divórcio e novo casamento.
Nós já falamos sobre isso, eu não sei se é 1 ano ou 2 anos atrás, já falamos sobre esse assunto, mas a ideia, queridos, é que a gente possa transmitir para você assim, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que é a minha opinião a respeito do assunto, mas aquilo que a Bíblia fala, certo? Então, assim, nós vivemos num contexto onde a igreja tem que lidar hoje muito mais com esse assunto do que lidava no passado. No passado nós tínhamos pouca necessidade até de tratar desse assunto. Hoje se torna muito mais relevante e importante falar sobre esse assunto. Então o que nós gostaríamos hoje é de extrair da palavra de Deus os ensinamentos bíblicos a respeito desse tema. O que é que vai formar o meu pensamento, o que é que vai formar o meu procedimento sobre esse tema. Com certeza aqui todos nós temos na família alguém divorciado. Isso já não é mais algo distante de nós, né? Todos nós temos situações de pessoas na família que passaram por uma separação conjugal, seja muito próximo ou um pouco mais distante. Mas como é que nós lidamos isso à luz da Bíblia? Então hoje eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito desse assunto, trabalhar um pouco em alguns textos bíblicos. Eu tenho um livro, a igreja tem um livro que nós podemos também indicar, ajudar algumas coisas. Eu extraí desse livro do pastor Hernandes Dias Lopes, né? O título do livro é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Então ali tem uma síntese bíblica a respeito desse assunto. Já tem uma pessoa na fila para emprestar o livro, mas assim que ela me devolver, se você quiser, eu posso emprestar também, ok? Então como é que nós vamos proceder hoje? Nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa, para falar sobre esse assunto, nós vamos ver o que é o casamento. Biblicamente, o que é o casamento? Para que a gente entenda e possa trabalhar a respeito do divórcio, né, e de um possível novo casamento, a gente tem que ter uma visão bíblica correta a respeito do que é o casamento. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do divórcio, né, onde é que isso aparece as primeiras vezes, e o que a Bíblia fala a respeito disso. Depois nós vamos fazer um contraste aí sobre a permissão ou mandamento a respeito do divórcio, certo? Como é que a Bíblia trata isso? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as condições para que haja o divórcio. O que a Bíblia diz a respeito disso? E por fim, vamos falar um pouquinho sobre o novo casamento, como é que pode acontecer, em que casos a Bíblia aprova ou não haver o novo casamento, certo? Então assim, queridos, eu quero que você entenda que nós vamos trabalhar uma visão bíblica, aquilo que a Bíblia ensina a respeito desse assunto, e nós queremos extrair aquilo que a palavra ensina e não a nossa opinião em cima da palavra de Deus, ok? Primeira coisa, eu quero citar para você uma frase desse autor, o pastor Hernandes Dias Lopes, a respeito do casamento. Ele diz o seguinte: o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que foi instituído por Deus e é a mais básica e influente união social. Nasceu no coração de Deus antes mesmo de haver legisladores, leis, Estado ou igreja. Então, querido, Deus é quem inventou o casamento. Poucos domingos atrás eu falei com os irmãos, a mensagem era renovando o amor pela família de Deus, né? E ali nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ali nós vimos que essa imagem e semelhança de Deus, para você que não estava naquele culto, tem tudo a ver não simplesmente com questão de sermos moralmente responsáveis, de termos consciência de si mesmo e do próximo, mas principalmente porque nós fomos criados em família. Diz a palavra de Deus que Deus criou homem e mulher os criou e os chamou de Adão. Isso eu estou relembrando aquilo que foi falado naquele domingo, acho que 3 domingos atrás. Então Deus, ao criar o casal, então Ele define que os dois são a imagem e semelhança de Deus, dando um nome para os dois. Então Deus é quem criou a família, Deus é quem criou o casamento, Deus é quem criou essa instituição, vamos dizer assim. O casamento então é plano de Deus. Uma coisa para a gente entender a respeito do casamento, é uma diferença que há a nível até de pensamento atual a respeito de casamento, que é a diferença entre aliança e um contrato, certo? O casamento, então, pode passar para a gente, o casamento ele é uma aliança, tá? A gente precisa entender isso.
biblicamente, o conceito de casamento, ele é aliança. Não tem fim, uma aliança a gente sabe que não tem fim, e ao se casar você assume uma responsabilidade que é ilimitada. Ou seja, nós vamos ver depois alguns textos, vamos entender um pouquinho a respeito desse conceito bíblico de aliança, em que a sua responsabilidade ao assumir uma aliança, ela é ilimitada. Veja bem, Deus jamais rompe a aliança com o seu povo. E o que Deus espera a nível de casamento é que haja uma aliança. Era costume dos antigos tempos bíblicos, era costume o seguinte: quando as pessoas faziam uma aliança, inclusive é o caso de uma aliança entre Deus e Moisés, em que na hora de se selar essa aliança, na hora de firmar essa aliança, se pegava um animal, se cortava ao meio, se dividia ao meio esse animal, se colocavam as duas metades, uma para cada lado, e as pessoas, as partes envolvidas naquela aliança, passavam entre as duas partes. E a ideia naquele contexto cultural ali era o quê? Era que ao passar pelo meio, entre as duas metades daquele animal que foi cerrado ao meio, eu estava assumindo esse compromisso, essa aliança. E se eu não cumprisse com a minha responsabilidade com aquela aliança, que fosse feito comigo aquilo que foi feito com aquele animal. Então era comum, no contexto da época, as pessoas fazerem isso, nesse contexto de aliança. Agora, o nosso contexto de contrato, a gente precisa entender algumas coisas, né? Um contrato, ele é finito, né? Nós entendemos isso, e ele pode ser quebrado e a responsabilidade é limitada. Hoje em dia, muitas pessoas estão tratando o casamento como um contrato, mas biblicamente não é esse o ensinamento. Ou seja, você tem lá as letras miúdas desse contrato, né? Num contrato você tem lá cláusulas que prevêem o que fazer na quebra daquele contrato. O casamento, ele é uma aliança instituída por Deus. E mais, ele tem Deus como testemunha. Quando nós nos casamos e fizemos os nossos votos no altar, esses votos que são feitos, votos de fidelidade, até que a morte nos separe, você não está fazendo votos simplesmente na frente dos seus padrinhos, das suas testemunhas, na frente da igreja, dos familiares. Você está fazendo votos diante de Deus. E eu não sei se você, que já é casado, tinha essa consciência ou mesmo levava em consideração isso. Você está ali assumindo um voto de fidelidade até que a morte os separe. Você está assumindo um compromisso diante de Deus, uma aliança diante de Deus, de que independente do que acontecer, só a morte pode dissolver essa união. Eu tenho certeza que todo mundo fez esse voto no seu casamento aqui, quem é casado, né? Ou se não todo mundo, 99% de nós aqui fizemos esse voto. Mas às vezes, muitos de nós não têm consciência daquele momento. Nós tratamos aquilo como simplesmente uma formalidade. Uma formalidade numa cerimônia religiosa e às vezes estamos mais até interessados na própria festa, enfim. Mas nós assumimos um compromisso, uma aliança, fizemos votos de fidelidade diante de Deus. E quando dizemos até a morte nos separe, seria mais ou menos como nós deveríamos ter, melhor dizendo, essa consciência de que se eu não cumprir com a minha responsabilidade, que seja feito comigo como é feito com aquele animal. Se eu não cumprir com a minha responsabilidade diante do casamento, com a responsabilidade de fidelidade, eu estou falhando não só com a pessoa, mas estou falhando com Deus. Então nós precisamos entender primeiramente isso. O que é o casamento? Você que é solteiro, você que está namorando, você que planeja se casar, pensa bem no compromisso que você vai assumir. Porque é uma aliança diante de Deus. Você vai fazer votos diante do Senhor. Votos de fidelidade. Votos de manter essa união. E Deus, Ele leva a sério isso. Deus leva a sério. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico, uma base bíblica para a gente pensar aqui rapidamente a respeito disso. Até eu já falei sobre esse assunto, mas Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, acho que dá para ler aí, dá para ler bem direitinho. Diz o texto da palavra de Deus, já citei isso, mas só para nós lermos aqui. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus é quem criou essa união, então, está lá em Gênesis. Deus uniu os dois, Deus uniu o casal. Mais ainda, Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Lembra daquilo que eu falei lá naquele outro domingo, sobre essa palavra, uma só carne, aquele conceito que para eles, na língua dos hebreus, existe duas palavras para dizer um, né? Essa palavra aqui, um, é algo que é indivisível, são duas metades, se unem as duas partes, se tornando um só, assim como a Trindade, imagem e semelhança de Deus. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só. O exemplo que nós usamos aquele dia, para ficar bem claro, e eu acho que é a forma mais didática de falar sobre isso, o cacho de uvas, né? Ele é um só. Então Deus transmitiu isso ao ser humano no casamento. Então Deus aqui celebrando essa união entre marido e mulher. Os dois se tornam um. E quando se tornam um, Jesus vai dizer, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, queridos, quando se tornam um, não tem como separar. Vamos entender já mais sobre isso. Agora dá uma olhadinha lá em Mateus 19, 6. Né? Jesus agora de novo falando a respeito desse assunto, ele diz, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que o Senhor uniu, ninguém o separe. Então é Jesus falando, Jesus ensinando. Então a conclusão que a gente pode ter a respeito do casamento, é que o casamento ele é uma aliança que tem Deus por testemunha. Já falamos sobre isso. É um pacto feito diante do Senhor e o tem como parte integrante dessa aliança. Deus faz parte dessa união. É Ele quem une o casal. Uma pausa aqui. Você que está casado, você que, assim como qualquer pessoa normal, tem lá suas certas dificuldades no casamento, como qualquer outro casal. Passa pela sua cabeça a possibilidade de separação? Não precisa levantar a mão, né? Mas passa na sua cabeça essa possibilidade de separação, de dissolução do casamento? Se passa isso pela sua cabeça, e sinceramente ninguém é de ferro, né? Todos nós somos tentáveis. Satanás pode nos tentar, Satanás pode tentar nos manipular, mas isso realmente não vem de Deus. Não vem de Deus. Essa ideia de separação, essa ideia de que, bom, nós nos casamos e agora descobrimos que, na verdade, a gente não combina tanto assim como imaginávamos, foi uma aliança assumida diante de Deus. Então, você quer explicar a sua separação do ponto de vista de não deu mais certo, não combinamos mais, tenta explicar isso para Deus. Ele quem selou a união de vocês. E segundo as palavras de Jesus, não se separa aquilo que Deus uniu. Mais um texto para a gente entender um pouquinho do conceito de Deus a respeito de casamento, lá em Malaquias 2, versos 13 e 14, diz assim, palavras do Senhor, olha só, há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Vocês ainda perguntam, por quê? Ou seja, por que Deus nos rejeita? Esse é o contexto aqui da palavra do Senhor para o povo. Estão perguntando por que eu rejeito vocês? Aí vem a resposta. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo. Aqui usa acordo, mas a ideia é aliança. A tradução aqui, a ideia é aliança. Você não cumpriu com a sua promessa de fidelidade na sua aliança matrimonial. Então, queridos, Deus, Ele não aceita. Nós já vamos ver um outro texto a respeito disso. Veja que o povo está sofrendo, Deus está rejeitando o povo, Deus não quer receber nem as suas ofertas por causa da infidelidade matrimonial. Porque Deus leva a sério isso. Deus leva a sério a união entre duas pessoas. É mais uma frase que eu gostaria de trazer do pastor Hernandes Dias Lopes, falando agora a respeito do divórcio. Né? Como é que acontece o surgimento do divórcio? Mas olha só o que ele diz o seguinte, olha, o casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é ordenado por Deus, o divórcio não. O casamento agrada a Deus, o divórcio não. Ao contrário, Deus
odeia o divórcio. Ele jamais foi o ideal de Deus para a família. Continuando aqueles 2 versículos que eu li de Malaquias, veja agora o 15 e o 16. Não foi assim, não foi o Senhor que os fez um só, né? Continuando aqueles 2 versículos, dizendo, vocês estão sendo infiéis. E não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, assim, queridos, é muito claro para nós que Deus ama a família. É muito claro para nós. Nós entendemos isso por uma série de textos na palavra de Deus, que foi Deus quem instituiu a família, e que Deus tem prazer na família, mas precisamos ter também, da mesma forma, claro, que Deus odeia o divórcio. E é Ele que está dizendo, eu odeio o divórcio. Não agrada ao Senhor. Irmão Lara. Aham. Isso, nós vamos chegar lá. Já já eu vou falar sobre esse assunto, né? Sobre a permissão do divórcio, né? Então já já nós vamos falar sobre isso. Mas é bem claro, Deus dizendo que Ele odeia o divórcio. Então, queridos, a gente precisa entender que, agora falando sobre o divórcio, como a Lara levantou ali, quando a palavra de Deus precisa tratar sobre esse assunto, quando Moisés institui leis a respeito do divórcio, ele está tratando um problema que já existia. Ele está tentando tratar um problema. Isso a gente está tratando então sobre o surgimento do divórcio. O divórcio, então, ele é anterior à lei de Moisés. Já acontecia, já havia problema com o povo, com relação ao divórcio, e aí Moisés tem que transmitir para o povo uma lei, algo que vai regulamentar isso. Mas é tratar um problema existente, um problema que existe por causa do pecado. Então, quando Moisés apresenta a lei sobre o divórcio, está tratando um problema que surgiu por causa do pecado. O divórcio surge por causa do pecado. Precisa entender isso. Qual foi a lei, qual foi a forma que foi instituída a respeito do divórcio? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia de novo. Deuteronômio 24, versículos do 1 até o 4. Nós vamos ver ali a instituição, a permissão do divórcio, uma lei para tratar sobre esse assunto. Deuteronômio 24, 1 a 4 diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, e aí eu coloquei entre parênteses ali no slide, essa palavra reprova aqui no texto, é algo indecente, a raiz dessa palavra significa isso. Então dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Perceba que ele está tratando um problema por causa do pecado do povo. Já que vocês querem se separar, então vamos fazer desse jeito. Se você quiser se separar, porque alguma coisa você reprova na sua mulher, então dê uma carta de divórcio a ela, dê uma carta dizendo que ela já não é mais casada com você. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio, e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Uma lei para instituir, para poder tratar o problema que já existia. Então, como é que era o procedimento do povo? Qual que era o pecado do povo? As pessoas se casavam, e aí o texto diz ali, se você vê alguma coisa que não te agrada na tua esposa, tem a ver com indecência, alguma coisa nesse sentido, e perceba também que é uma cultura extremamente machista ainda, uma cultura muito rudimentar, uma cultura ainda se iniciando, aquele povo todo que era escravo no Egito, aquele povo agora que está começando a se identificar como nação, formando as suas primeiras leis, e aí Moisés tem que tratar esse problema com eles. Olha, já que há tanto divórcio, já que vocês estão se separando, então vamos fazer o seguinte: dê uma carta, uma certidão de divórcio. Então Moisés, ele não está aqui com a lei, e nem Deus, não é a ideia de Deus aqui, a orientar Moisés desse jeito, mostrar um mandamento a respeito do divórcio.
Porque Deus mesmo, já lemos o texto mais adiante, né, lá de Malaquias, ele odeia o divórcio. Mas é tratar um problema entre o povo. Havia esse problema entre o povo, em que as pessoas se separavam, deixavam suas mulheres. Então ele vai dizer, olha, vamos pelo menos então dar uma carta de divórcio, para que fique claro que essa mulher já não é mais casada. E havia ali, naquele contexto, naquele momento, a possibilidade daquela mulher se casar de novo. Mas se o marido morresse, o primeiro marido não podia casar com ela. Entende? Então perceba o tipo de prática de vida daquele povo, era uma bagunça. E aí tem que se transmitir uma lei, algo que vá direcionar a respeito disso. Então, queridos, o divórcio ele aparece como uma permissão. Não é um mandamento, não é algo que agrada a Deus, mas é uma permissão por causa do pecado. Veja mais um texto aqui em Levítico 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Se Deus, nesse contexto, Antigo Testamento, ele dá a pena de morte para o adúltero, veja bem, antes surge a permissão do divórcio, mas não por causa de adultério. Agora, quando trata em adultério, no Antigo Testamento, naquele contexto inicial de uma nação, de um povo, a pena era de morte, para os dois. Lembra, depois nós vamos ver esse texto, mas lembra quando os religiosos da época de Jesus levam a ele uma mulher adúltera para ser apedrejada? Por que eles não levaram também o adúltero? Né? A intenção deles ali não era nem um pouco, estão nem um pouco preocupados com o adultério em si. Era pegar Jesus em alguma coisa que pudesse colocar Jesus contra a lei de Moisés ou contra os romanos, para daí poder arranjar algum motivo para matar Jesus. Então, a lei dizia isso. Foi adultério, então o adúltero e a adúltera devem morrer. Então, assim, gente, fica bem claro que Deus odeia isso, Deus detesta isso, Deus odeia o divórcio. Agora eu quero ler com vocês um texto, esse texto que eu estava citando agora, que é lá em Mateus 19. E aí nós vamos entrar, propriamente dito, naquilo que Jesus vai nos ensinar. Já que eu estou embasando tudo no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo Testamento e entrar naquilo que o irmão Lara levantou e perguntou, a questão do adultério, como é que funciona a questão de divórcio nesse sentido. Vamos lá então para Mateus 19, diz o seguinte, olha só. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Então é aquilo que eu expliquei. Eles estavam querendo arranjar algum motivo contra Jesus. Né? Se Jesus vai contra a lei de Moisés, eles conseguem levantar os judeus contra Jesus para poder prendê-lo e matá-lo. Se Jesus responde de alguma forma diferente à pergunta que vai vir aqui, eles conseguem fazer Jesus ficar contra o Império Romano. Tinha um imperador romano vivendo em situação de adultério, então também eles conseguem uma possibilidade de matar Jesus. Então é o seguinte, eles chegam para Jesus, querendo colocar Jesus à prova, e perguntam, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Veja a malícia da pergunta. Eles conhecem a lei, eles sabem a lei, mas eles querem colocar Jesus à prova, eles querem algum motivo. Então a malícia da pergunta é permitido se divorciar por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Ou seja, eles vêm falando sobre divórcio, e para responder, Jesus fala sobre casamento. Jesus fala sobre o ideal de Deus. Eles querem pegar Jesus com uma pergunta maliciosa a respeito do divórcio, e aí Jesus começa pelo lugar certo, pelo ideal de Deus, que é o casamento. E o texto continua. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou, veja de novo aqui a malícia na pergunta, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Moisés não ordenou, era uma permissão, por causa da dureza do coração, por causa do pecado. E aí Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, ou seja, não era esse o plano de Deus, não era esse o ideal de Deus. E aí continua, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, e aí Jesus coloca, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
Então Jesus aqui, ele coloca algo mais nesse contexto, e nós já vamos entender um pouquinho desse contexto. Jesus então ele diz, olha, como permissão para o divórcio, porque Deus os criou homem e mulher, os dois para ser uma só carne, e quem se separar de sua mulher, por qualquer motivo, quem dissolver o casamento por qualquer motivo, estará em adultério, exceto no caso de imoralidade sexual. Então Jesus abre uma brecha aqui de oportunidade para que haja a separação nesses casos de imoralidade sexual, de infidelidade sexual. Uma pausa aqui para você não levantar a mão também quando eu perguntar, mas existem pessoas, talvez você pode pensar sobre isso aí, se você está vivendo alguma crise no seu casamento, mas existem pessoas que ficam, se sentem presas ao relacionamento. E aí, querido, depois eu quero te dizer como é que você trata isso. Mas às vezes as pessoas se sentem presas e almejam, esperam que a outra pessoa caia para que ele se sinta livre. Isso não vem de Deus. Às vezes as pessoas estão se sentindo assim por problemas que podem ser resolvidos dentro do casamento. E aí tamanha é a frustração que às vezes almejam que a outra pessoa traia, que a outra pessoa caia para que ela possa se sentir livre. Isso não vem de Deus. E cuidado, porque às vezes você pode até estar incentivando, inconscientemente até, a outra pessoa de cometer pecado. E aí a dúvida que vai ficar é de quem é a culpa. Vamos pensar sobre isso. Tá? Mais um texto, ainda a respeito de Jesus, Mateus 5, versículo 31 e 32. Olha o que ele diz. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, o que ele está dizendo aqui, mesmo com a carta, com a certidão de divórcio que Moisés deu lá, se não for por esse motivo de imoralidade sexual, é adultério. É adultério. Então, queridos, cai por terra aquela ideia que às vezes nós ouvimos, as pessoas dizem assim, olha, a gente casou e aí a gente descobriu que nossos gênios não fechavam. Descobrimos que não éramos tão parecidos assim como a gente imaginava. Outra coisa que eu já ouvi, que é assim, hoje, analisando bem, depois de estar casado, eu entendi que naquela época que nós casamos não era a vontade de Deus. Então eu não fiz a vontade de Deus lá, então eu me sinto hoje justificado para poder me separar. Está errado isso. Até porque, biblicamente, você vai ver que Deus, Ele espera que você cumpra as alianças que você fez, mesmo que elas não tenham sido feitas de acordo com a vontade dEle. Então, aquela aliança que você fez lá atrás, mesmo que não era da vontade de Deus, já que você fez essa aliança, Ele espera que você cumpra. Tem um caso clássico na Bíblia, que é a aliança do povo, com um povo que Deus disse, olha, Deus não queria que o povo se misturasse. E aí eles assumem uma aliança, fazem uma aliança com outros povos, com outro povo lá determinado. E aí lá adiante eles não cumprem com essa aliança com aquele povo. Mas a aliança não era a vontade de Deus. E aí Deus castiga o povo porque eles não cumpriram com a aliança, não ajudaram outro povo nas batalhas. E aí Deus diz, olha, eu vou pesar a mão de vocês porque vocês não estão assumindo a responsabilidade daquela aliança que vocês assumiram lá atrás. Só que aquela aliança assumida lá atrás não era a vontade de Deus. Mas já que assumiu, tem que cumprir. Então, querido, mesmo que você tenha se casado numa situação que não era a vontade de Deus, quando você assume essa aliança, Deus quer que você cumpra essa aliança, porque foi uma aliança feita diante dEle. E para Deus é mais importante a família do que qualquer outra coisa. Vamos entender aqui esse contexto, certo? Então a gente precisa entender isso. Olha só o que Jesus fala agora, para os mais íntimos. Depois de responder aos religiosos, os fariseus que queriam pegar ele naquela pergunta maliciosa, os discípulos perguntam para Jesus e ele dá uma resposta. Vamos ver um pouquinho mais profundo agora o pensamento de Jesus a respeito disso. Lá em Marcos 10, do 10 ao 12. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, sobre o assunto do divórcio. Esse é o contexto. E ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério.
Aqui, respondendo aquilo que o irmão Lara perguntou antes, para os mais íntimos, para os mais próximos, Jesus não trata a questão da infidelidade conjugal. Ele diz, olha gente, houve a separação, é adultério. Lá houve essa permissão. Permissão por causa da dureza do coração. Nós entendemos então que há base bíblica para o divórcio, mas a base bíblica sobre perdão é muito maior. Uma pessoa que comete adultério, ou a parte ofendida no adultério, ela está livre para se separar? Sim, está. Mas tome cuidado, porque às vezes há a separação, a dissolução do casamento, quando ainda assim poderia haver possibilidade de reatar. Eu quero dizer uma coisa aqui, fazer uma pausa aqui e dizer, gente, essa teoria, vamos dizer assim, é muito fácil a gente falar. Graças a Deus eu nunca vivi isso, e espero não viver. Sinceramente, espero não viver. E até quando eu e a Melissa conversamos sobre esse assunto, falamos sobre esse assunto, assim, nós sempre dizemos que do nosso coração a vontade é, se acontecer alguma coisa nesse sentido, é perdoar. Porque nós percebemos o benefício muito maior para a família, havendo o perdão, do que haver a separação. Mas nós só conseguimos entender uma situação quando passamos por ela. Então, assim, eu digo para vocês, o ideal, aquilo que eu creio, aquilo que eu busco para mim é isso. Não queremos que isso aconteça, é óbvio, né? Lutamos pelo nosso casamento. Mas, havendo isso, a nossa postura é tentar ao máximo o perdão. A restauração do casamento, porque os benefícios são muito maiores. Não é fácil. Eu sei que nós temos pessoas aqui que já passaram por isso, e você sabe que não é fácil. Mas a Bíblia então abre essa porta para que haja a dissolução do casamento em caso de infidelidade. Mas Jesus, quando responde aos íntimos, aos discípulos, ele não trata essa questão, ele diz, olha, houve a separação, houve adultério. Então, queridos, qual é a conclusão que nós chegamos a respeito de tudo isso? Não é uma situação fácil. Não é uma situação que nós podemos dizer assim, basta 2 mais 2 são 4. Cada caso também deve ser analisado em separado. A gente precisa entender isso. Paulo também trata essa questão, e eu quero trazer esse texto antes de concluir, porque isso vai nos ajudar a pensar sobre o assunto. 1 Coríntios 7, versículos de 13 a 15, vai falar sobre o novo casamento. Olha o que Paulo diz. E se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Queridos, existem situações dentro de um casamento, e eu vou dizer até entre cristãos, em que não depende de você manter o casamento. A outra parte, até sendo cristã, às vezes resolve se manter no erro. Mas o que eu digo para você? Lute até as últimas consequências pelo seu casamento. Você vai aconselhar alguém, e você recebe pessoas assim todos os dias, crentes ou não, incentive as pessoas a lutar pelo seu casamento. Os benefícios são muito maiores. E quando o casal não é cristão, você tem até uma possibilidade ali de apresentar o amor de Deus e evangelizar, mostrar o evangelho para essas pessoas. Mas leve as pessoas, ou mesmo em situações próximas de você, ou na sua família, a ir até as últimas consequências pelo seu casamento, a ir até o seu limite. Agora, quando não depender de você, Deus nos chamou para viver em paz, em liberdade. Se não depende de você, se a outra pessoa não quer manter, e aí por isso que eu estou frisando, você vai se esforçar, vai levar tudo até as suas últimas forças. Se a outra pessoa se separou, você está livre. Agora, cumpra a sua responsabilidade nesse sentido. Queridos, para cristãos, para um casal onde os dois são crentes, são convertidos, salvos pelo Senhor, é inadmissível. Não pode estar no nosso vocabulário a palavra divórcio. Deus não nos chamou para isso. Não foi para isso que Deus instituiu a família. Não foi dessa forma que Deus nos imaginou como imagem e semelhança dEle. Então, o divórcio, Deus odeia.
que nós podemos concluir disso tudo aqui? O divórcio, então, e o novo casamento, ele é permitido, o novo casamento ele é permitido quando o divórcio ele é legítimo aos olhos de Deus. Entenda isso. Pega um casal, os dois cristãos, e até de repente assim, não, numa boa, como se diz, né, nós vamos nos separar porque não está dando certo, e vai cada um para um lado, né, não houve infidelidade, nada do gênero, mas não está dando certo, não dá mais, nossos gêmeos são incompatíveis, né, não é isso que a gente ouve, e resolvem se separar. Esse divórcio foi legítimo aos olhos de Deus? Não. Se não foi legítimo esse divórcio aos olhos de Deus, é certo dizer que os dois diante de Deus ainda estão casados? Sim. Se o divórcio não foi legítimo aos olhos de Deus, os dois ainda são casados. Você não pode deixar de cumprir com a aliança que você assumiu diante de Deus. Então a única brecha que a palavra de Deus nos dá para haver divórcio é na situação de infidelidade conjugal. Então o divórcio ele tem que ser legítimo aos olhos de Deus. Tem pessoas que entram em situações, às vezes não se prepararam bem como deveriam para o casamento, ou não foram acompanhadas, não foram aconselhadas, ou até vieram de histórias familiares, histórias difíceis, e tem crises e dificuldades no casamento. Eu sempre digo quando eu falo com noivos que você se casar é você juntar os podres de duas famílias, né? Você vem com a pior parte da sua família e ela vem com a pior parte da família dela. Vai aparecer os erros, vai aparecer as dificuldades, né? Não, claro que eu não estou tentando desestimular ninguém de casar, mas você vai, quando casar, você vai perceber as coisas difíceis e ruins e os defeitos um do outro e tudo aquilo que vem, porque você não casa só com a pessoa, você casa com a família inteira. Entende? Então, você vai ter as dificuldades, você vai ver o que não é bom, você vai passar por situações difíceis. Mas o casamento ele traz muitas alegrias, mas o casamento ele é para nos fazer a imagem e semelhança de Deus. Então, é possível, mesmo com situações difíceis, mesmo com uma história familiar difícil, é possível ser feliz no casamento. A gente precisa crer na instituição de Deus, que é o casamento. Então, assim, se você é solteiro, está pensando em casar, primeiro tenha um bom conceito sobre casamento. Entenda o que é o casamento. Está namorando aí, está pensando em casar, faça um curso de noivos, vale a pena. Sabe, a gente pode te ajudar nisso, pensar sobre assuntos que você jamais pensaria se alguém não cutucasse a ferida para você pensar sobre aquele assunto antes de você casar. Porque depois você começa a pensar já casado, e aí vem as dificuldades, e aí Satanás vem no nosso ouvido, e aí quem sabe vai um para cada lado. Quem sabe a gente vive melhor desse jeito. O divórcio, ele só é aceito se ele é legítimo aos olhos de Deus. E só é legítimo aos olhos de Deus nessa brecha, nessa permissão de adultério, de infidelidade conjugal. É a única brecha que dá. Entende? Então, queridos, a gente precisa entender que para haver um novo casamento, para aqueles que já são divorciados no papel, enfim, tudo mais, analisa isso. Irmão Lara. Exato. Uhum. A gente tem um ditado popular, né, que diz que a fruta não cai longe do pé, né? Então, assim, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando antes, com a tua própria história familiar. Se você vem de uma família, de repente, que os pais não sabiam lidar com os problemas, ou não conversavam, ou que houve a separação, e isso talvez tenha sido um trauma para você, o casamento para você, se você não tratar, vai ser algo difícil, nesses determinados pontos, entende? Eu não estou aqui fadando o casamento de alguém que veio de uma família de pais separados ao fracasso, não é isso, entende? Mas você tem que lidar com a sua história, com a história da sua família, tem que tratar isso para conseguir ter uma visão correta do seu próprio casamento. Eu vou dar um exemplo pessoal a respeito disso. A família da Melissa, o lado do pai dela, todos os tios são separados. Todos os irmãos dele, inclusive ele, né? Todos são separados.
Eu ia falar da tua mãe. A tua mãe é um só? Uma só. Do lado da mãe também. Então, o que acontece? No nosso casamento, né? Aliás, daqui a alguns dias, daqui um pouquinho mais de uma semana, a gente faz 13 anos de casado. Mas, no nosso casamento, 13 anos atrás, né, uma das tias chegou para a gente, falou para a Melissa, não para mim, né, falou mais para ela, assim, perceba, na festa de casamento. Terminou a cerimônia, fomos para o salão, na festa de casamento ela falou assim, eu quero ver daqui 10 anos se vai ter toda essa alegria aí, se vocês vão estar casados ainda. Né? Você não sabe a nossa alegria quando a gente completou 10 anos. Né? Poder provar, viu? A gente aguentou, a gente está aqui. Ó. Né? Mas assim, gente, a gente tem que tratar e entender a nossa história familiar. Né? A Melissa veio da família nesse sentido, assim, com essas dificuldades. Né? Eu já disse outras vezes, nosso primeiro ano de casado, não dá para contar quantas vezes a Melissa perguntou assim, amor, tu não vai me abandonar, né? Gente, só que não era uma pergunta bobinha, era sério. Era preocupação, era medo, por causa da história familiar. Então, queridos, a gente tem que aprender, eu estou falando aqui bastante sobre casamento agora, porque quem está solteiro aqui, pensa bem, forma bem claro o teu conceito bíblico a respeito de casamento. E cuidado com as expectativas que você coloca no casamento também. Isso é um parênteses dentro daquilo que a gente está falando, mas eu quero falar sobre isso. Não sei quantos solteiros a gente tem aqui, mas cuidado com as expectativas que você coloca no casamento. Porque não existe casamento perfeito. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existem filhos perfeitos. Então, às vezes, também nós somos criados naquele ideal de um casamento perfeito, e Deus tem a pessoa especial, separada para você, né? Então, cuidado com isso, porque nem tudo é um mar de rosas. Nós temos as dificuldades. O William quer fazer uma pergunta. Ok. Durante todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que é permitido, sim. A pessoa, até os votos que nós fazemos hoje, né, é até que a morte nos separe. Então, a pessoa viúva, sim, pode se casar, e eu até digo, em alguns casos, queridos, deve se casar. O homem, às vezes, consegue lidar muito mais facilmente com isso, né? O homem logo fica viúvo e logo se casa. As mulheres, às vezes, levam muito mais tempo ou nem se casam. Sim.
Ok? Aham. Não é uma pergunta simples, né? Não é uma situação simples, fácil. A gente tem que entender assim, cada caso precisa ser estudado em cada caso, certo? Mas assim, primeiro vamos partir para o ideal de Deus, que é o casamento. Né? Tanto que Jesus, quando ele é questionado sobre isso, ele parte da sua resposta lá no ideal do casamento. Segundo tudo que nós vimos aqui, o ideal de casamento, o plano de Deus para o casamento é que não haja separação. Para que não haja separação. A instituição dada por Deus, que é o casamento, não deve se dissolver, exceto pela dureza do coração, com relação à infidelidade sexual, infidelidade conjugal. Então, isso é uma permissão. Agora, casos como esse, a gente precisa tomar muito cuidado, e até entendo o que eu vou dizer aqui, muito cuidado. Casos como esse, a pessoa realmente está sofrendo, certo? Sofrendo fisicamente. Mas existem outras pessoas que sofrem também psicologicamente. Não apanham necessariamente do marido, né? Mas psicologicamente sofrem demais. Não recebem carinho, não recebem atenção, não recebem nada do que deveria ser assim o básico dentro de um relacionamento. Maridos que não tratam como deveriam a esposa. Tudo isso faz com que a pessoa também sofra. Esse caso é um caso extremo, né? A gente está indo para uma extremidade lá, até a questão de cuidado com a integridade física da pessoa. Mas se eu for partir para o ensinamento bíblico, o que a Bíblia diz? Que não se separe. Deus pode restaurar esse casamento? Sim, pode. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também. Na igreja, às vezes, não estou dizendo que é o caso deles, né, você nem falou se eram cristãos ou não, né, não lembro, mas assim, na igreja a gente tem um problema que a gente precisa tratar. Qual que é o problema? Digamos que esse casal seja um casal cristão. E aí, cai no meu colo essa situação, como pastor tem que resolver uma situação dessa, de um marido que bate na mulher. E aí, em geral, o que a igreja faz? Aconselha, conversa, ora, ensina, mas o cara está batendo na mulher. Gente, Maria da Penha. No meu caso, eu chamo a polícia. Se você vai bater na tua esposa, vai cair, eu vou chamar a polícia. A gente tem que parar com o protecionismo dentro da igreja. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente se protege os irmãos. Não, vamos lá, vamos melhorar. Você vai corrigir, não faça mais isso com a sua esposa. Ele está batendo na mulher, é crime isso, gente. Claro que a gente vai tentar antes, a gente vai fazer uma caminhada. Então existem alternativas para que não haja a separação. Luiz. Ok. Curto e grosso. Curto e grosso. Falou pouco, mas falou bonito. Aislan. Lá atrás primeiro o Aislan, depois o irmão aqui. Aham. Ok. Partindo da última pergunta primeiro, a própria lei diz que união estável não é casamento, né? Tanto que você pode fazer união estável com mais de uma pessoa.
Teve um caso, ano passado, eu acho que apareceu até no Fantástico, os irmãos viram, se não me engano, em Minas, de um homem que fez união estável com 4 ou 3 mulheres. Né? Isso, por lei, é permitido porque união estável não é casamento. Teve um outro caso que deu na mesma reportagem de um homem que tinha com 5 mulheres, mas ele estava fora da lei porque a lei prevê o seguinte: uma união estável, se você pode fazer com mais de uma pessoa, mas tem que ser documentos separados. E aí lá o cartório acabou se passando lá e eles fizeram uma união estável de um homem com 5 mulheres em um único documento, uma única certidão. E aí isso não cabe na lei. Mas a lei hoje prevê que você pode fazer um contrato de união estável com mais de uma pessoa. Se você quer fazer um contrato de união estável entre amigos, você pode. Então, união estável não é casamento, até para a nossa própria lei. Nós vivemos tempos em que, daqui muito pouco tempo, isso vai acabar mudando. Talvez até o casamento no civil, papel passado, como a gente diz, vai deixar de existir. Talvez a lei vai criar aí um outro mecanismo. E aí a gente tem gente da área para falar muito claro sobre isso. Talvez é possível que a igreja vai ter que conviver com isso, com a falta da existência de um documento para fazer a união do casal, certo? Então, assim, como é que nós agimos como igreja com relação a esse ponto específico? Primeiro, união estável não é casamento. O que nós consideramos como igreja, até para que a pessoa se torne membro da igreja e tudo mais, é que seja casado no civil, porque é a lei que rege o nosso país. Só o casamento religioso não vale. É difícil entender isso, né? Mas como? Casou diante de Deus? Sim, casou diante de Deus, mas nós vivemos num país que tem isso como lei. Casamento é o casamento no civil, né? Não é união estável. Então, união estável não é casamento. Sobre essa questão de quando se dá o real casamento, né? A questão do ato sexual, o ato sexual entre namorados, isso é meio complicado assim, de entender. Te confesso assim, que eu não tenho um ponto claro sobre isso. Mas assim, por alguns textos bíblicos, a gente entende, Paulo, se não me engano, fala que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, por causa do ato sexual. Né? Então, daria-nos uma base para entender isso. E, nesse sentido, um casal de namorados que transou, naquele momento, segundo essa palavra de Paulo, se tornou uma só carne. E aí? E aí nós não fizemos o casamento civil e nem o religioso, e agora estão casados diante de Deus, estão vivendo em adultério. Não é simples isso. Acho que talvez a gente teria que partir para o particular para entender cada caso nesse sentido. Mas por um contexto bíblico, Paulo nos dá a entender que o ato sexual é a união dos dois em uma só carne. Pastor?
tinha mais uma pergunta ali, vou deixar como a última. Respondeu já? Ok. Então, queridos, o nosso tempo está andando, nós temos mais partes do culto ainda, mas só queria dizer uma coisa. Uma pergunta que não surgiu e que eu acho que é importante tocar nesse assunto. Né? Eu falei que quando não depende de você, né, quando a outra parte resolve viver e se separa, o cristão, embora Paulo ali esteja falando da união entre um cristão e um não cristão, mas você fica livre, porque a outra parte não quis cumprir essa aliança e foi embora. Temos que tomar cuidado com isso. Agora, uma outra coisa que não surgiu aqui, uma pergunta assim, aqueles casos em que a pessoa, antes de se converter, se casou, se divorciou, e aí se converteu, e aí se casou. Né? Como é que fica isso? Nós entendemos que no ato da conversão, o passado daquela pessoa não é levado em consideração, certo? Ela não pode ser julgada por um passado sem Cristo. Aquilo que a sua vida antes de Cristo foi justificada por Jesus, foi perdoada por Jesus, e ela se torna responsável a partir da sua conversão. Então, se converteu, já era divorciada, se converteu e agora se casou, então o que vale agora é esse casamento, embora tenha que ver com as consequências, talvez filhos, enfim, de outro casamento, mas o que vale diante de Deus, como princípio de família e de união, é esse outro casamento. Não vai agora, se divorciou, aí se casou de novo e aí se converteu, e agora o que eu faço? Volto para a primeira mulher? Não. O que ficou no passado está perdoado e nós levamos a partir da conversão. Última pergunta, então. Eu nem entrei nesse assunto, né? Eu não acabei nem tocando nesse assunto quando a irmã ali falou, mas assim, de forma alguma ela foi culpada pela morte dele, né? A gente tem que entender isso, essa questão até de uma chantagem emocional. Enfim, o cara foi a vias de fato, foi e se suicidou. Ela não tem culpa disso, entende? Sim, claro, cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar cada caso em separado. Como saber, né? Como saber, como entrar na mente desse homem? Se amava ou não, a gente não tem como saber. Mas assim, gente, o nosso conceito, a nossa base, só para finalizar aqui, tem que ser o ideal de Deus no casamento, ok? Vamos orar? Feche os teus olhos, depois o pastor Rússio vai assumir aqui, mas feche os teus olhos aí, coloca diante de Deus a tua vida. E, querido, se você tem alguém perto de você, na sua família, cristão ou não, que está vivendo uma situação de possível divórcio, instrua, ensine, ajude, para que essas pessoas possam viver o ideal de Deus nas suas vidas, ok? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pelo esclarecimento que a tua palavra mesmo nos dá. Nós pedimos a tua direção, a tua orientação, Senhor, para que possamos ser orientados por Ti na nossa prática de vida, de forma que o nosso agir, os nossos conceitos, o nosso pensamento, possa expressar aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Que o nosso caminhar expresse aquilo que a Tua palavra ensina, que realmente a Tua palavra seja para nós aquilo que ela mesmo diz. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de Macabeus, não, tem um livro de Macabeus mesmo, né? Se você for na Bíblia Católica, até tem lá. Tem uma história de uma mãe que foi presa, e essa mãe tinha 7 filhos. E o rei Antíoco Epifânio disse assim: você nega o teu Deus, ou então eu vou fritar os teus filhos na frigideira. E ela disse: não, vou fazer isso. E o rei Antíoco começou a fritar os filhos na frigideira, um por um. E num determinado momento, um deles disse assim: mãe, Deus é o Senhor das nossas vidas. A gente pode dizer para ele que nós negamos esse Deus, mas nós sabemos que
meu filho, eu prefiro que todos vocês e eu morra, mas nós não vamos negar esse Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existem textos da palavra de Deus que são difíceis de nós seguirmos a palavra de Deus. E cada vez vai ficar mais difícil, né, de nós termos padrões morais, padrões éticos, né? E aproveitando uma palavra que aquela irmã falou sobre aquele casal, né, assim, ó, as meninas e os guris, que já tenho dito isso algumas vezes, as meninas e os guris que estão namorando, por mais bonitinho que ele ou ela sejam, não continue namorando. Termine o seu namoro se você perceber que ele ou ela não é um servo de Deus. Isto é o princípio, porque muitas vezes nós vamos colher aquilo que nós semeamos, né? Contanto que a irmã falou que ela se libertou daquele trauma de que ela imaginava que tinha matado o marido dela, se libertou quando Cristo entrou na vida dela. Então, quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos liberta. Tira esses traumas. Se os dois são fiéis a Deus, porque olha, meus irmãos, estou falando para crentes, né? Para cristãos, qualquer separação, qualquer divórcio que possa existir, um dos dois ou os dois não estão de acordo com a vontade de Deus. Porque naquele texto que o pastor leu lá de Coríntios, diz assim, que Deus deu o casamento para que o homem pudesse ser feliz. Deu as regras, deu as orientações, deu tudo. Se a coisa não está indo bem, se chega até as margens de um divórcio, é porque não cultuaram a Deus, não serviram a Deus em tudo aquilo que ele diz sobre casamento, mesmo a individualidade, né? Aí a coisa se despenca. Porque quem vive realmente querendo buscar a vontade de Deus, quem vive querendo perdoar, quem vive querendo amar, né? As coisas se resolvem. Amém? Mas é muito interessante, né? Quem sabe vamos continuar estudando isso e a próxima ceia nós vamos continuar meditando nessas coisas. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria dizer sobre a nova escola bíblica dominical. Eu pedi a introdução para fechar aquela porta ali, quando terminar o culto, para que vocês possam ir pelo salão. Lá no salão, vocês vão encontrar várias mesas, depois eu vou pedir, quando terminarmos assim, os professores que possam ir para lá, você vai encontrar em cada mesa um papel com os temas: sofrimento, seitas, famílias, ou família, amor e atualidade, que embora esteja aqui jovens e adolescentes, não quer dizer necessariamente isso. Bom, você vai escolher o tema que você quiser. Você pode ir lá e faça sua inscrição, tem um papelzinho lá que a pessoa vai colocar o teu nome, e já no domingo que vem você vai ser orientado quando chegar aqui na igreja para você ir ao local onde vai ser a sua classe. Mas faça a sua escolha e aqui pelo tema que você está mais precisando, que você quer saber, que você gostaria de participar, né? E a partir do próximo domingo, nossa escola, nós não vamos ter para classe de homens ou de mulheres. A única classe que nós vamos respeitar, né, nesse aspecto, é a classe das pessoas de terceira idade, certo? Essa classe vai, né, e os assuntos são mais ou menos pertinentes a ele. Então, essa aí. Esses não precisam fazer sua inscrição, né? Sim, sim. Se tiver muita gente, a gente vai, né, tentar, ou mesmo, se tiver muita gente, colocar aqui no salão, não sei. Mas assim, tem um tema ainda que está lá, todo o material está lá, mas nós não encontramos professores ainda, que é um tema sobre a batalha espiritual, né? Então, se algum professor quiser, se bem que tinha que ser antes, né, para você não escolher, depois ter que mudar. E nós gostaríamos que todas as pessoas que escolherem os seus temas, por favor, não troquem
durante esse período. Será de 3 meses, né, cada estudo, mais ou menos 3 meses. E depois, então, se você, por exemplo, se você optou, você está em dúvida entre amor e família, escolha qualquer um dos dois, porque esses temas vão se repetir no outro trimestre. Aí você pode, então, ir para o tema que você gostaria de ir, ok? Então, no próximo domingo já será dessa forma. Mais um aviso, assim, nós estamos na iminência do Brasil disputar com a Argentina, né? no próximo domingo, né? A vaga, né? E a vaga não, como? A final, né? Isso aí, né? Então nós estamos pensando muito em como é que nós vamos fazer no culto do próximo domingo. Porque pode ter prorrogação e até bem mais tarde, né? E até às 7 e pouquinho, né? E depois para os irmãos saírem de suas casas e virem para cá, pode ser um pouco perigoso e tal. Bom, pensamos em várias formas, talvez, de suspender o culto, mas nós vamos fazer o seguinte, o jogo começa às 4 horas, 16 horas, a partir das 15 horas nós vamos, como temos feito, né? Vamos reunir as pessoas para assistirem o jogo aqui, com pipoca e com tudo mais. Vamos pedir à irmã Marília aí para fazer uma cantina naquele dia, né? E quem quiser, nós vamos estar reunidos aqui assistindo o jogo. Depois do jogo, né? Nós vamos ter o nosso culto. Eu estava pensando, não sei quem é que vai pregar ainda, não decidimos ainda se sou eu, pastor João ou pastor Léo, né? Mas nós estamos pensando no tema os derrotados e os vitoriosos, certo? Quem sabe falar sobre isso, né? Nós estamos buscando vitória em tantas coisas, tantos estão sendo derrotados em alguns aspectos, então vamos lá, né? Sem aquela violência que houve com o Neymar, né? Mas então, se você por acaso quiser vir assistir o jogo aqui conosco, vai ser muito jóia, vai ser legal, né? A gente está num outro ambiente, um ambiente de torcida, de alegria, então você venha para cá. Se por acaso, mesmo se for o caso de ficar, espero que não, né? A Argentina e a Alemanha, né? Então venha para cá também. E depois nós teremos então o nosso culto. E se por acaso você quiser assistir o jogo na sua casa, assista. Se você olhar o relógio, dá tempo, eu vou chegar lá. Então venha para cá e nós então vamos continuar celebrando o Senhor. Normal. Até se a Argentina ganhar, meu irmão. Muito bem. Nós vamos passar para a nossa celebração da ceia. Eu queria ler um texto para vocês. Queria que vocês prestassem atenção, porque é um momento para nós. Esse texto está no livro de Romanos, capítulo 5, eu gosto muito do livro de Romanos. Foi o livro que Martim Lutero se converteu, lendo. É um livro muito profundo, a gente não entende tudo, né? Ontem eu estava conversando com o pastor, e nós estamos conversando sobre esse assunto. Um dos assuntos foi esse que o pastor Léo trouxe hoje para a gente, né? E tem um texto mais complicado ali, que eu falei assim, olha, é um texto que eu não sei a resposta. Se alguém souber a resposta, por favor me diga. Porque o texto que o pastor Léo lá leu, diz que quando há separação, aquele que se separou, se ele se casar com outro, ele ou ela é adúltero. É adúltero, ou está adulterando. E tanto lá em Coríntios como no Apocalipse diz assim, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu não sei a resposta ainda para isso aí, sinceramente não sei, né? Se alguém souber, me avisa, se Deus... Aí ele disse assim, não, mas Deus não coloca ninguém no inferno por causa da moralidade da pessoa. Mas lá diz, os beberrões, isso, aquilo, né? Mas isso aí é para outro. Não, nenhum dos dois.
Vocês lembram que quando o pastor Léo pregou aqueles domingos atrás, ele disse que quando Deus criou o homem e a mulher, ele chamou os dois de quê? De Adão. Chamou de Adão. Os dois são responsáveis igualmente pelo texto. Só depois, mais adiante, né, é que ele chamou Eva de Eva e Adão de Adão, né? Mas então, mesma coisa. Muito bem, gente. Então, um texto em Romanos, eu estava falando que Romanos é um livro, assim, também muito difícil, mas é um livro profundo demais. E como eu gosto muito da graça de Deus, né? A graça maravilhosa. Então, eu amo esse livro de Romanos. Capítulo 5, a partir do versículo 8. Olha que coisa linda para esse momento de ceia. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, gente, nós somos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quanto mais ainda por meio seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por meio de Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, se glorie em Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio de tudo para nós. Jesus Cristo, Deus nos vê através de Jesus. Nós podemos ver a Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque Jesus morreu naquela hora que Ele morreu. Então a ceia é por Jesus. Nós o amamos, nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos obedecê-lo por amor, nós queremos louvar ao Senhor com muita alegria em nosso coração, porque nós caminhamos, o povo de Deus caminha sobre essa terra com um passo diferente, com uma esperança que ninguém pode demover. Então vamos celebrar esta ceia com muita alegria. O conjunto vai cantar uma música para nós, depois nós vamos orar e vamos então celebrar a ceia do Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja, vamos adorar ao Senhor. Cante de todo o seu coração esta música. Agradeça o nome do Senhor, Ele é digno da nossa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
alegria de toda a terra, Senhor. Grande é o Senhor em quem Obrigado, nós Senhor, por isso. temos a Nós temos a vitória em Ti, Senhor. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, Prostra, igreja, diante desse Deus que entregou o seu Filho por mim, por você. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Senhor, queremos o teu nome engrandecer, sim, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Deus cada dia, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja pode sentar-se por um momento. Eu queria que você pensasse, eu vou dar oportunidade para algumas pessoas falarem aí, o que é ser significa para você? O que é ser simboliza para você? Para mim simboliza, como o texto que eu li, que eu sou justificado por Deus. Posso tomar essa ceia porque eu sou justo pela justificação que Deus me deu. E esta ceia que Deus me aceita, que Deus me ama, eu sou muito especial para Ele. Significa tudo isso. E muito mais. Eu quero, na hora que tomar essa ceia, na hora que eu estiver tomando do cálice, comendo do pão, eu queria estar dizendo para o Senhor assim: Senhor Deus, este momento de ceia na minha vida é para louvor da Tua glória. Quem sabe você possa também nessa oração fazer: Senhor Deus, essa ceia, na hora que eu estou comendo o pão, bebendo o cálice, é para louvor da Tua glória. Mas o que a ceia significa para você? Ok. Comunhão uns com os outros, com Deus. Ok. Que mais? O que a ceia significa para você, meu irmão, minha irmã? Isso nos ajuda a pensar, para a gente, né, ter mais, valorizar mais esse momento. Como? O vislumbre da eternidade. Amém. Amém. Isso é verdade. Amém. Graça de Deus, infinita graça de Deus, que nos perdoa, que recomeça conosco a cada hora, a cada dia. Ele está dizendo: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais alguém? Como? Perdão de Deus para nós. Tudo bem. Lembrança, né? Aquela agonia que Cristo sentiu antes da sua morte, né? Ele foi pelo menos umas 3 vezes lá falar com os discípulos, né? Sabe aquela pessoa que fica nervosa, que fica andando de um lado para o outro assim, né?
era Jesus, né? Ele ia lá, orava, ia lá, vocês não podem ver lá comigo nenhuma hora, e voltava lá, e ele orava mais um pouco e dizia, orem por mim, e voltava um momento de agonia para Jesus, mas através dessa agonia, Senhor Deus, quero fazer a tua vontade, nós podemos participar dessa ceia aqui. Mais alguém? O que a ceia significa para você, Gilca? Amém. Uhum. Amém. Quem sabe você aproveitar esse momento para renovar o seu amor com Jesus. Às vezes nós tratamos assim, ó, o chefe como chefe, não é isso? Uma autoridade como autoridade. E quando a gente só trata desta forma, a gente não consegue amar. Porque a gente olha o título na frente, né? Então procure assim, ó. Tem aquela música que nós cantamos, né? Como criança, né? Eu me atiro nos braços de Jesus. Então, renove o seu amor como se tivesse Jesus. Os teus braços são gostosos, os teus braços são quentes, são braços amorosos. Eu quero estar, ó, me deleitando em teus braços. Vou aproveitar e vou dar um abraço, assim, pegar o teu pescoço, assim, simbolicamente, o teu pescoço, vou botar bem juntinho do meu, porque, sabe, Jesus, irmã, amém. Comecei, claro. Quem é que se casou em julho aqui? O pastor Léo casou em julho. Quem casou no mês de julho? Gente, o melhor mês para se casar é julho e o melhor mês para nascer é fevereiro. Mas assim, nós também estamos fazendo agora em julho 40 anos de casado. Bem casado. Nossa, é bom demais. E o João e a Valéria fazem amanhã. O João e a Valéria fazem aniversário de casamento amanhã. Cadê o... Ah, tá ali. Pois é, 7 aninhos? Tá bom. Imagina o que ele é para você, hein, Valéria? Você... Amém. Mas é isso aí, ceia também é alegria, né? Então eu vou pedir ao Daniel, por favor, eu vou pedir às pessoas que vão nos ajudar na distribuição da ceia, que vêm até aqui à frente, assim, cante essa música mais uma vez, né? E quando você estiver, então, tomando o cálice, comendo o pão de Senhor, Deus, eu estou fazendo isso para o louvor da tua glória. Dê essa glória para Jesus. Dê essa honra para o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é
o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, sempre, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós queremos o teu nome todos os dias, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez. Agradecer, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graças a Deus por este momento. Graças a Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Quando eu penso nessa imagem do sangue dele derramado na cruz, eu vejo esse sangue correndo sobre os meus pecados e apagando todos eles. E como o pastor Léo falou sobre aliança, eu vejo a aliança que Deus não para, não acaba, não termina, não rompe a aliança que Ele tem para comigo. E o sangue de Jesus
esta aliança que Ele tem comigo e com você, meu irmão, minha irmã. É que não é muito higiênico nós passarmos um pão assim, né, para todos vocês. Mas o ideal seria passar um pão assim para cada um tirar um pedaço, né? As pessoas às vezes tiram um pedaço pequenininho, o negócio tira um pedaço grande assim para de dessa graça maravilhosa de Deus para comigo. Comamos e bebamos em memória dele e seja esse momento para o louvor, honra e glória daquele que morreu por nós. Comamos e bebamos. Senhor Deus, que momento glorioso para todos nós, Senhor. Este momento, esta celebração, nós estamos renovando, Senhor Deus, o nosso amor por Ti. Queremos renovar esse amor, Senhor, porque o Teu amor por nós é aquele que a cada dia, Senhor Deus, não falha. Mas nós queremos renovar o amor por Ti, entender a Tua morte, Seu sacrifício, e a esperança que nós temos hoje. Não temos que temer nada, Senhor Deus, nada, nem morte, nem inferno, nem potestades, porque o Teu Espírito Santo maravilhoso habita em nós. Ah, Senhor Deus, que nós possamos ter fé, Senhor Deus, em que tudo isso que essa ceia representa para nós, que Satanás não possa nos desviar, Senhor Deus, desse conhecimento. Pai querido, que esta igreja continue sendo abençoada por Ti, como tem sido até aqui, Senhor Deus, na vida de cada pessoa, na vida de cada irmão. Eu Te agradeço nesta hora por ter a oportunidade maravilhosa de pastorear essa igreja tão querida, esses irmãos, Senhor Deus. Eu Te louvo e Te digo muito obrigado. Amém, Senhor, amém. Vocês podem trazer os cálices aqui. Aproveitar, os irmãos que vão dedicar seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo. E logo depois eu peço aos professores para se dirigirem lá para o salão anexo. Vou pedir a introdução para fechar a porta lá depois. E então nós vamos voltar à noite aqui para mais um momento de comunhão com Deus. O Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e se
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.